Oi, gente, depois de muito tempo eu voltei, eu tava estudando muito e eu tava sem ideia pra vídeo também. Voltei agora com um cenário novo, tô na casa nova que eu me mudei. E, bom, hoje então eu recebi o resultado da última prova que eu tinha que fazer, que era a prova de física, e eu passei, então agora eu posso começar a estudar astronomia, que é o que eu quero, começa em setembro. Bom, pra quem não viu o primeiro vídeo que eu fiz, eu expliquei o que a universidade me pediu pra eu poder estudar astronomia aqui na Holanda. E eles pediram para eu passar num curso de holandês, para eu passar numa prova de matemática e numa prova de física. O curso de holandês, eles me disseram que podia ser um curso de idioma normal e com uma prova final, como uma prova de proficiência nacional que eles têm aqui. Ou então eu podia fazer o primeiro ano do curso de graduação chamado Estudos Holandeses, que envolve o idioma e a cultura e a história da Holanda e várias coisas. E daí eu pensei, eu não quero fazer uma prova só, eu acho que é meio tenso demais, então eu vou escolher fazer o curso de graduação, porque por que não, né? Eles colocaram no documento assim, como se fosse a coisa mais fácil, sabe? Tipo, faz esse curso aqui, passa essa prova aqui, sabe? Tipo, boa sorte. Aí eu, tá bom, vou fazer isso então, tranquilo. Assim, eu sabia que ia ser puxado, mas eu sinto que eles não sabiam o quanto que eles estavam me pedindo, sabe? Porque faz sentido eles não saberem disso, porque eles não tem muita gente do Brasil aqui. E, em geral, ou o pessoal escolhe um curso em holandês que não pede nada de prova extra, assim, de matemática e tal. Então, eles só tem que aprender holandês. Ou então eles escolhem um curso em inglês, que daí pede algumas provas extras. Mas eu escolhi os dois, sabe? E eu vinha do Brasil, então eles não sabem os diplomas que a gente tem lá, eles não sabem qual que é o nível. Então, ao invés de pesquisar sobre o que a gente aprende no Brasil, eles só falam, faz isso aqui, sabe? Então, eu acho que gente que tá fazendo o que eu faço aqui não tem muito. Em geral, eles fazem uma coisa ou outra. As provas que eles pedem aqui de física e matemática, o conteúdo delas, assim, é conteúdo do ensino médio daqui. Só que eles têm vários tipos diferentes de ensino médio. Então, essas que eles me pediram era do ensino médio mais avançado que eles têm, que é direcionado para a universidade. E o conteúdo que eles têm aqui é, assim, parte conteúdo que a gente tem também no Brasil e parte conteúdo que só tem na universidade. Então, matemática, por exemplo, o conteúdo era só cálculo, cálculo 1, cálculo 2 e um pouco de geometria também, mas geometria mais avançada do que ensino médio. Já física, a maioria do conteúdo era conteúdo do ensino médio do Brasil, mas era mais avançado, tipo, era o mesmo conteúdo, mas as questões eram mais difíceis. E tinha também algumas questões que não estavam, que eu nunca vi no ensino médio, a parte de radioatividade, umas coisas assim que tipo, a gente vê no ensino médio, mas a gente não chega nem perto do que a gente viu, pelo menos que eu vi pra minha prova. Então, assim, quem veio do Brasil pra fazer essas provas, parte tá tranquilo, parte a gente viu na escola e parte tem que se preparar um pouco mais. Bom, eu comecei aqui com o curso de holandês, que eu falei, o curso de graduação. Eu podia fazer só o primeiro ano, que daí eu ganhava o diploma do primeiro ano de holandês, que daí me dá direito de entrar em qualquer curso ensinado em holandês aqui na Holanda. O curso foi bem puxado, assim, várias pessoas estavam lá comigo, estavam fazendo uma segunda graduação, cada um tinha sua história lá, enfim. E eles falaram que, comparado ao país deles, é bem mais difícil. Mas faz sentido também porque é um curso de idioma, sabe? É um curso, assim, que inclui, pelo menos o primeiro ano, principalmente o idioma. Então, eles têm que mudar, assim, o sistema de pontuação das provas para deixar muito mais difícil de tirar uma nota alta e passar, porque você tem que mostrar que você está fluente do idioma, sabe? Então tem que ser um pouco mais puxado. Bom, eu fiz um vídeo sobre o primeiro semestre desse curso. Quem quiser, coloca nos comentários aí que eu posso fazer o vídeo sobre o segundo semestre, explicar minhas matérias e como é que eles ensinavam, que foi um pouco diferente. O curso começou em inglês, a partir da metade do primeiro semestre mudou para holandês e depois continuou em holandês até o final do curso. E bom, eu tentei fazer a prova de matemática pela primeira vez em dezembro, que eu pensei, tá bem em cima, né? Eu cheguei aqui em agosto, comecei meu curso em setembro e eu pensei, vou fazer matemática, né? E eu não tinha ideia do que eles iam me pedir na prova. Tipo, eles tinham uma lista no site do que eles iam pedir, só que essa lista não era muito específica, sabe? Então eu não sabia muito bem o que estava me esperando lá. Eles tinham
até acho que algumas provas no site de exemplo, provas de anos passados. Só que essas provas eram só 2 ou 3, eu acho, até menos. Então não tinha como ter uma ideia, assim, do que iam pedir exatamente. E aí eu fui lá na prova, eu cheguei lá e eu olhei, tipo, o que é isso, sabe? Eu nunca vi isso aqui na minha vida. E não passei. Só que nessa prova eu conheci uma garota que ela fez o curso, a mesma instituição que faz as provas também oferece cursos, mas aí em uma cidade só, uma cidade no centro do país, que é pra facilitar pra quem quer ir pra lá, né? Só que era longe pra mim, eu não tinha tempo de ir pro curso, então eu não tinha como fazer isso. E encontrei uma garota que fez esse curso, então ela me deu o material dela do curso e eu pude estudar com esse material. Aí isso me ajudou bastante, eu consegui estudar por conta própria. Eu não queria ter que pagar professor particular, eu achei que não valia a pena, então eu estudei sozinha. E deu certo, assim, deu certo. Eu ia lendo, ia pesquisando, ia fazendo exercício. E daí eu fiz a prova de novo em maio e eu passei com uma nota muito boa. E eu fiquei muito feliz com isso, eu realmente não estava esperando que eu fosse conseguir passar nessa prova. Mas antes de eu conseguir passar nessa prova, eu tive, assim, uns momentos que eu realmente achei que não fosse dar certo, que tudo fosse dar errado. E eu tava, assim, sem esperança. Tava achando que eu ia ter que me mudar pra outra cidade, tava achando que ia ter que esperar mais um ano pra entrar na faculdade. E outra coisa bem difícil que aconteceu também foi, assim, que pra entrar pra astronomia, eles pedem que a gente faça um negócio chamado matching model, que é tipo, tem que ir pra algumas aulas, tem que assistir uns vídeos, fazer algumas coisas online, pra você provar que você realmente quer entrar pra esse curso. E eles te dão tipo um advice, eles dizem pra você o que você deveria fazer, se você deveria entrar ou não, né? O que eles acham de você. E assim, isso não conta oficialmente se você assim, pode entrar ou não, você que decide, mas eles vão te dar esse advice. E eu tava morrendo de medo disso, sabe? Porque seria tudo em holandês, e isso aconteceu foi em abril, maio, mais ou menos, que eu tive que fazer isso. E eu tava, assim, muito nervosa porque eu não tinha acabado meu curso de holandês ainda, eu tava, assim, na metade, mais ou menos. E eu tava tendo que fazer tudo isso em holandês. E foi muito tenso, assim, eu pensei, nossa, será que eu já tive que fazer alguma coisa tão difícil, sabe? Porque realmente, assim, começou com uma coisa online, aí eu tinha só que fazer umas perguntas e tal, e de repente veio uma aula online. E daí eu comecei a ver o cara falando, e ele falava assim, sabe? E ele falava bem baixinho, assim, e eu não conseguia entender nada que ele tava falando. Eu falei, cara, eu não aprendi nada de holandês esse ano, não sei holandês, não vou conseguir estudar nada, não vou conseguir fazer nada. Mas eu fiquei, meu Deus, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E eu fiquei, assim, horas e horas pesquisando, e era, assim, uma física muito avançada também. E eu comecei a pesquisar e eu, né, respondi as questões, entendi mais ou menos o que tinha que fazer, e até consegui uma nota razoável naquela prova, fui bem. Eu verifiquei tudo que eu tinha que fazer depois, fui bem. E daí, assim, quem tivesse ido mal seria convidado para um encontro com o pessoal da astronomia na faculdade. Eu pensei, eu fui bem nas provas, eu fui bem, respondi as questões tudo certinho, não vou me chamar. Mas aí me chamaram. E eu fiquei, ué, tipo, o que aconteceu? Ou eles chamaram todo mundo, ou fiz alguma coisa errada, sabe? E daí eu cheguei lá e não tinha muita gente. E eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz de errado, sabe? Teve uma outra aula em holandês e eu, assim, com muito medo, porque eu achava que já iam começar a falar comigo em holandês e tal, mas isso não aconteceu. Mas essa aula o professor falava um pouco mais alto, assim, ele enunciava mais, sabe? Então era mais fácil de entender e eu conseguia acompanhar tudo. Depois disso teve uma entrevista, e daí eu fui falar com os coordenadores do curso e tal. E eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Eu cheguei na sala, eu tinha que abrir a porta, eu tinha que bater na porta, e eu não conseguia, assim, eu comecei a chorar. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tem que falar em holandês, tem que fazer uma entrevista em holandês, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu tinha, tipo, 1 minuto pra entrar na sala, daí eu me acalmei, entrei, fiz a entrevista, e me falaram que, na verdade, o único problema que eles tinham, a única razão pra eles me chamarem pra ir pra lá, era porque eles não sabiam se eu conseguiria seguir a aula em holandês. Aí eu falei, não, acho que eu consigo fazer isso. Então falaram, então tá bom, então boa sorte, você consegue. Aí eu falei, tudo certo. Mas eu saí assim, meu Deus, tipo, como é que eu fiz isso, sabe? Esse dia foi muito estressante, mas deu tudo certo. E depois que eu passei em matemática e tal, eu fiquei um pouco mais confiante de que eu conseguiria passar em física também. Em física, eu decidi fazer um curso de verão, porque eu tava achando assim, deixei tudo tão pra última hora, sabe? E eu vi o conteúdo, era bastante coisa e era muito detalhe. E eu pensei, se não fizer o curso, eu não tenho outra chance, porque eu não tinha material, eles não vendem material separado.
E então eu decidi fazer o curso. Mas assim, o curso é caro. E eu não queria pagar por esse curso, mas assim, sabe, eu pensei, é a minha última chance, decidi fazer isso. Enfim, a prova seria em agosto, eu teria uma prova em julho, só que assim, a gente teria visto metade do conteúdo em julho. E então eu só peguei material, decidi estudar por conta própria, eu ia pra aula só pra ficar fazendo exercício e tal, e eu consegui terminar todo o conteúdo antes de julho, antes da prova de julho. Aí eu fiz essa prova, pensando assim, se eu não passar nessa, eu consigo fazer de agosto também, sabe? Eu acho que foi a única da minha turma que fiz isso. Aí hoje tava no trem, recebi um e-mail falando que eu passei também, passei com uma nota boa. E eu tava nem acreditando, assim, por um bom tempo eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui é um sonho, eu vou acordar daqui a pouco, sabe? Mas estava já a caminho da aula, fui pra aula, dei tchau pro pessoal e tal, e agora voltei pra casa e decidi fazer um vídeo pra vocês pra contar como é que foi tudo. Mas assim, como o curso é caro e eles não têm material separado, assim, podem falar comigo, quem quiser fazer essa prova ou alguma prova parecida, eles têm uma que é chamada CCVX, uma coisa assim, que é mais ou menos equivalente. Fala comigo que eu dou dicas do que é bom pra estudar, o que eles pedem. Eu ajudo quem quiser, porque eu não acho que é justo ter que pagar tanto pra educação, sabe? Eu vou falar rápido aqui que a bateria tá acabando, mas só queria falar com esse vídeo que, por mais difícil que tenha sido esse ano, deu tudo certo, assim, não é impossível, e que quem precisar da minha ajuda, tô aqui, e podem mandar mensagem nos comentários, qualquer pergunta, eu vou ajudar no que eu puder. E me mandem dicas sobre temas pra eu poder gravar, porque eu tô sem ideia nenhuma. E é isso aí. Obrigada por assistir, boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo.